Justiça Seja Dita, um podcast que cria diálogos entre políticas públicas, poderes e cidadãos. Olá, pessoal! Começa mais um episódio do seu podcast que dialoga políticas públicas, o Justiça Seja Dita. Hoje, ao lado das minhas queridas sócias nesse projeto maravilhoso, Luciana Lousada. Olá, Luciana. Oi, Priscila, tudo bom? Tudo bem? Vanessa. Olá, Priscila. Bom vê-la de novo. Olá. Sempre bom vê-la aqui. E a gente está hoje aqui com o nosso secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, servidor do Tesouro Nacional e especialista em orçamento público e políticas públicas, Leonardo Lobo, para conversar um pouco com a gente justamente por esse assunto que para a gente é muito caro, que é o começo de toda a política pública, que é o orçamento. Então, Leonardo, primeiramente a gente queria agradecer muito a sua presença, dizer que para nós é um prazer recebê-lo aqui, porque a gente sabe da sua competência, sua qualidade à frente desse assunto, tanto como professor, como servidor público e agora ocupando esse cargo tão importante no estado do Rio de Janeiro, que é o de secretário de Fazenda. Então, sem mais delongas, bem-vindo ao nosso podcast e perguntar, né, como é que, para o pessoal que está ouvindo e vendo a gente, como é que se concebe um orçamento público, né? Como é que começa um orçamento público? Bem, primeiro agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui com pessoas que eu gosto tanto, com as quais eu já trabalhei. De alguma forma, a gente já teve algum tipo de relação, das diversas formas possíveis. E para mim é um prazer estar aqui falando de um tema que não é reforma tributária. Essa é a única coisa que eu tenho falado no último ano. Uhum. E conversar sobre orçamento é a gente conversar sobre a decisão da alocação dos recursos públicos. E por isso que ele é tão difícil. É uma discussão que ela começa, na verdade, na definição da sua receita que você prevê. Ou seja, você faz uma previsão de receita, em um dado momento você olha para frente e você não tem uma previsão, não é uma certeza. Então, a partir dessa previsão que pode se concretizar ou não, ela pode ser maior ou menor, mas a partir daí você quer dar o quê? Uma lógica no uso dos recursos públicos. Gente, até aí está tudo muito bonito. Sim. O que acontece no caso brasileiro em especial, acontece em todas as esferas, é que, na verdade, o nosso orçamento, ele é muito, vocês vão ouvir muito essa expressão, ele é muito amarrado, ele é muito preso, ele é engessado. Se fala muito de engessamento orçamentário. O que é isso na prática? O engessamento, ele vem fundamentalmente de duas fontes. Vem das receitas, que elas têm despesas relacionadas, vou tentar usar uma terminologia não orçamentária para a gente poder fazer a conta. Ou seja, ela é vinculada a uma despesa. Por exemplo, diversos impostos, eles têm uma vinculação de uso, um percentual de uso destinado à saúde e educação. Então, eu necessariamente, se eu arrecadar mais, eu tenho que gastar mais nessas áreas. Então, assim, o efeito financeiro, pensando aqui como uma tesouraria, é zero. Se tudo aquilo que eu gasto obrigatoriamente gera uma despesa obrigatória e eu tiro daquele orçamento a possibilidade de uso disso para outra coisa qualquer. Você quer usar com segurança pública? Não pode, você tem que usar um percentual. Então, essas são uma das raízes desse engessamento. A segunda são as despesas obrigatórias, que são fundamentalmente pagamento de salários, Sim. déficit da Previdência, dívida pública, que você tem a obrigação de gastar. Se você somar entre vinculações e obrigações, sobra do orçamento uns 3%. Caramba! Desses, entre 5% e 3%. Seria despesa para investimento, diríamos assim. Menos ainda, porque se você parar para para pensar, tem despesas que não são obrigatórias ou vinculadas, que tem um caráter obrigatório. Eu tenho que pagar a luz. A luz estaria dentro dessa despesa. Tem a alimentação do apenado, tem a despesa do subsídio a transporte público. As despesas vinculadas aos direitos fundamentais. É isso, você não tem como não fazer algumas despesas. Sim. Até para o Estado funcionar. Claro. Então, assim, por que você tem tanto, e as pessoas fazem essa crítica, eu sempre falo, sobre o Congresso estar avançando em tentar ter uma parte do orçamento, as emendas... Emendas PIX. Isso. Lá para frente. Na verdade, essa lógica, isso tem uma lógica, porque na prática, fica muito pouco para o deputado dizer para onde vai o recurso. E aí, o que acontece? Quando você tem esse orçamento já muito amarrado, muito apertado,
qualquer ou receita extra, ou as próprias formas de contenção do orçamento que o executivo tem, acabam dando para o executivo o poder em cima desse pouco que sobra. O deputado fala, não, peraí, eu fui eleito, eu tenho que entregar alguma coisa. Ele tem uma relação com o eleitor dele, Sim. aqui no Brasil, que ele é uma relação muito próxima e ele tem que fazer a entrega de algum... É a ponte, é a escola, é a quadra. Então, o que acaba acontecendo? Ele fala assim, olha, eu preciso também dar essa resposta. E é por isso que você fala, quando se fala num orçamento, que as emendas obrigatórias, elas fazem algum sentido dentro de um espaço, quando você tem muito pouco espaço. O que, na verdade, a gente deveria estar discutindo é desvincular o orçamento, ainda que seja muito sensível falar isso. Como é que você vai dizer que você está tirando dinheiro da educação? Você não está tirando dinheiro da educação, você não está tirando dinheiro da saúde. Você está dizendo para o cara que você elegeu, que todo ano ele vai ter que tomar as decisões dele. E cabe a nós, cidadãos, Sim. fiscalizarmos em que ele está colocando o nosso dinheiro. Porque, veja, do jeito que está, o orçamento em si, ele não é uma peça jamais de planejamento. É simplesmente você ter uma execução impositiva. Ele é impositivo do lado ruim. Ele é uma imposição intergeracional. Ele não é uma imposição de gastos daquele ano que aquela legislatura tinha o direito de fazer. Não tem mais isso. O orçamento hoje, infelizmente, você já, ao longo do tempo, você já travou ele pelo futuro. Ou seja, do ponto de vista de justiça intertemporal, ele é muito ruim. E alguns está deixando gastos, dívidas para as futuras gerações? Mais do que de deixar dívida. Você está dizendo o seguinte, sempre vai ter que ser esse o gasto. Será que faz sentido? E teve uma discussão mais recente que estavam querendo juntar os índices de educação e saúde. Vocês lembram disso? Foi, claro. E por que estavam? Porque a nossa pirâmide mudou. Hoje eu tenho mais velho e tenho cada vez menos jovens. Então talvez eu precise de menos escolas e mais hospitais. Sim. E mudar, inclusive, a própria Lei Complementar 141, que não prevê nem o saneamento como despesa de saúde. Sim, além disso. Então, além disso, a gente já tem as leis paralelas além da Constituição, que fazem mais vinculações cada vez mais, além das vinculações, inclusive, para a Constituição. Então, só para eu mesmo aqui compreender melhor, então, a gente levando em consideração as despesas obrigatórias, as receitas, né, aquelas previsíveis, principalmente, só sobra do orçamento, né, vamos dizer assim, em geral, 3% para poder utilizar em outras políticas públicas que venham a surgir. É isso. É muito pouco. É muito pouco, realmente. É muito pouco. Assim, no caso do estado do Rio de Janeiro, se ficar entre 5% e 3%, considerando a receita líquida, que é aquela que se deduz das transferências que nós temos que fazer para os outros entes, Sim. que estamos falando algo na casa de 103 bilhões, nós estamos falando de 4, 5 bilhões. É muito pouco. Então, se surge uma emergência no curso do ano, surge uma emergência, como, por exemplo, uma tempestade, um dilúvio, algo que vai exigir uma prontidão da administração pública, ele vai ter um orçamento muito apertado para dar vazão a essa nova, nova demanda. Na verdade, o que você faz é deixar dentro desses 5%, 3%, ou se é que não tem algum tipo de vinculação já anterior, você já deixa ali algum recurso pronto para as emergências. Essa que é a estratégia para lidar com emergências. Mas, convenhamos, é muito pouco. Claro. Não, e também as emergências, apesar de tanta lei de responsabilidade fiscal, né, afasta também essas previsibilidades de você ter as receitas vinculadas, mas é uma esfera muito, né, muito estrangulada para que o administrador, tudo bem que os deputados também possam fazer emendas PIX, mas assim, a gente também tem um poder executivo eleito que ele também está ali para realizar as políticas públicas. Aí a gente volta aqui para o nosso podcast puxando um pouco, já que depois da excelente explicação, assim, como fazer isso de uma forma consensual? Como a gente resolve problemas assim que são colocados concretamente, de uma forma que você possa ter a consensualidade entre os poderes. Como resolver isso no diálogo? Como você acredita no diálogo e pode trazer exemplos de diálogos aqui para o nosso podcast de hoje. Mas espera aí. Trazer o diálogo na fase orçamental?
Também. É. A verdade é que a gente pode fazer até previamente também. É isso. Na verdade, podia instaurar, né, como existe em alguns outros lugares, né, conselhos de finanças públicas prévios de controles orçamentários e controles de conversa, que antes até os próprios deputados, o próprio Poder Executivo pudesse discutir, não só na fase de apresentação legislativa, mas na da própria execução do orçamento, que há uma certa manobra ali também, né? Então, assim, nós colocamos, o orçamento tem uma parte que ele faz fora a subestimar receita, né? Que também inflar a receita acaba, isso na prática acontece muito, porque depois você vê que não consegue executar tudo, aí tem que fazer as reduções de empenho. Mas assim, essa conversa também pode ser feita antes, boa colocação. Porque essa já temos os órgãos de controle para a gente pode fazer essa conversa antes, assim, vocês fazem também. Ou a gente pode pensar em implementar, a gente pode lançar uma ideia aqui de tentar implementar também a conversa prévia do controle orçamentário, antes de ter um problema, né? Na verdade, a conversa ela é salutar em todas as fases. Talvez, se a gente quiser fazer a conversa difícil, é uma conversa no Congresso Nacional para falar. Não é possível. Os senhores estão se tirando o direito de decidir aonde e quais políticas públicas os senhores querem fazer. A gente, em vez de desmontar o Frankenstein, a gente cada dia transforma o Frankenstein nele mais feio. Remenda, né? A gente vai remendando e remendando. Para e recomeça. O que eu costumo dizer, assim, a legislação financeira, de direito financeiro, ela está se transformando numa legislação tributária. Que a gente chegou à conclusão, depois de 40 anos de tanto remendar, virou esse horror que a gente está tendo que fazer uma reforma. A gente está seguindo o mesmo caminho na legislação financeira. Foram as emendas constitucionais todas da Covid, a maioria foram financeiras. Exatamente. Todas foram na área de direito financeiro, assim. Exatamente. E cada vez está ficando mais estranho. A gente tem que enfrentar os problemas. Então, assim, é uma conversa mais difícil, até porque é um assunto muito árido, mas é uma conversa e que mexe conosco em questões muito fundamentais. Aquilo que eu disse, quem quer discutir saúde e educação? Quem é que dizer que aquela verbinha não vai para aquela política pública? Parece que você está desfazendo aquela política pública. Tem que ser uma conversa com todos, para todo mundo falar assim, vamos todos abrir mãos dos nossos das nossas caixinhas de dinheiro. A gente fez essa conversa aqui no estado do Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Já conseguimos deixar o nosso orçamento um pouquinho mais leve. Ano passado, né, Priscila? Nós fizemos emendas à nossa Constituição. No processo legislativo, na Assembleia Foi uma conversa que não foi uma conversa trivial, onde nós dissemos que os superávites dos fundos, ou seja, que não foram gastos, ou seja, a vinculação ela continua existindo, mas se você não gastou, o órgão que tem a obrigação de fazer a política pública, você vai pegar esse dinheiro, vai devolver para o Tesouro do Estado para fazer a política pública que for. Ano que vem, use o dinheiro da sua vinculação. As duas grandes vinculações que você tinha aqui no estado do Rio de Janeiro, fora saúde e educação, eram no meio ambiente e para a polícia, com dinheiro de royalties, uma parte do dinheiro de royalties. O que nós fizemos com o FECAM, que é um fundo bastante conhecido aqui, nós falamos o seguinte, olha, se você não usou os recursos, esse ano você tinha o direito, você tinha o orçamento, você tinha o financeiro para isso. Se você não usou, muito bem, você não foi eficiente, então a sociedade não tem que pagar pela sua ineficiência. Você vai ter que pegar isso para qualquer gestor, qualquer fundo, tá? Se o FECAM não foi eficiente, ou se o FISED não foi eficiente, ou se o fundo XYZ não foi eficiente, esses recursos irão... exatamente. Esses recursos irão... Exatamente. Esses recursos serão devolvidos ao Tesouro do Estado para pagar as contas que forem para serem pagas. E aí, assim, a gente fez uma grande um caminho. Isso vai durar um tempo, né, durante alguns anos. Mas o ideal é você, de fato, não ter a vinculação. Se a gente entender, se nós entendemos que... Aliás, a nível nacional já está. Você não pode criar mais fundos novos. O que talvez seja o mais importante, nós falarmos assim, para que a gente precisa de um fundo para a polícia, ou um fundo para o meio ambiente, ou um fundo... A gente não precisa disso. Se isso é importante, isso tem que estar no orçamento. E aí o orçamento ganha outro valor. E todo ano a gente vai saber o que é mais importante. A gente parar de tentar criar caixas paralelo. Vamos colocar assim, não vou dizer que é um orçamento paralelo, porque até aquele gasto ele tem que estar dentro do orçamento. Claro, mas a gente deixar de carimbar dinheiro e dizer assim,
todo ano, vocês que nós elegemos decidam para onde vai o dinheiro. As despesas obrigatórias, como salário, luz, etc., vão continuar existindo. Mas a gente vai ter pelo menos a possibilidade de dizer todo ano. Me parece muito mais democrático a gente dizer isso. Só que parece que a gente tem uma dificuldade em dizer que o nosso político vai tomar ele é o nosso representante, ele tem que tomar essa decisão. Isso me parece... Bem, então essa é a primeira conversa, uma conversa mais estrutural. E ela acontece, e tem acontecido de alguma forma. Esse problema já está, de alguma forma, mapeado. Temos aqui um bom exemplo do Rio de Janeiro, Goiás fez a mesma coisa, Rio Grande do Sul já fez a mesma coisa. Basicamente, os estados que estavam precisando reestruturar suas finanças, né? Uma coincidência. Eu coloquei isso porque, assim, são os estados que eu acompanho mais de perto, então pode ser uma coincidência. Mas verdade. É verdade. Sim, certamente, se você tem problemas financeiros, você começa a falar assim, opa, como é que eu tenho dinheiro e não tenho acesso a esse dinheiro? Como é que eu vou quebrar tendo dinheiro? Isso é uma loucura. Isso não faz o menor sentido. Então, fazer uma conversa estrutural para tratar o problema estrutural é importante. Existem medidas que podem ser feitas de maior ou menor grau, mas isso é uma conversa que existe e que tem acontecido. A segunda é no próprio processo do orçamento. Ele é uma conversa quase que natural. Porque, como eu disse, você diz quais são as receitas e a partir dali, dessa projeção das receitas, você vai começar a dizer quais são as despesas que podem acontecer. Quem tem que dizer isso? Essa conversa ela acontece quase com naturalidade via legislativo. Seria muito interessante a sociedade estar mais perto disso. Falo muito de orçamento participativo, eu nem gosto tanto disso. Mas como as finanças públicas é um tema realmente árido, eu acho que a sociedade civil organizada, por meio de organizações que entendem disso, são bons representantes para acompanharem esse processo orçamentário. E a gente tem portal de transparência na secretária, desculpa, né? Não só do governo federal, estadual também. Então, isso é bom. As informações estão lá. As informações estão lá. As leis orçamentárias são leis, né? Então, acesso aos textos, aos valores, aos anexos, que tem todas as dotações também. Convenhamos. É difícil ninguém vai ler. É difícil para burro. É árido. É difícil. Você quer saber se a ponte lá perto da sua casa tem orçamento. Aquela obra. É difícil você chegar nesse nível de granularidade. Mesmo por mais transparente que sejam os nossos orçamentos aqui no Brasil, são os portais e tal. É difícil. Não é trivial. Assim, precisa de algum grau de especialidade para se chegar lá. É uma contabilidade muito difícil. A contabilidade do Estado, porque a gente trabalha com dinheiro carimbado, é uma contabilidade muito... Se contabilidade por si só não é algo trivial, imagina a do Estado. O do Estado é muito mais difícil. Então, eu entendo que assim, tem um papel aí que talvez de controle social... Que tem uma lacuna. Que tem uma lacuna. Tem uma lacuna. E é uma lacuna que se explica porque você não tem hoje em dia profissionais aptos a entender desse assunto. É raro, assim, é difícil você... Eu costumo brincar lá no Tesouro Nacional, vou dar o exemplo do Tesouro Nacional. A gente é caçado porque nós entendemos de execução de despesa. Então, é um profissional que tem valor. Agora, imagina isso lá para um municípiozinho que tem que lidar com a mesma lei que o governo federal. É difícil você achar esse profissional. Aí o privado vai querer... Um profissional custa caro. Então, desejar ter isso é algo que depende... É algo que é difícil e é caro. Não é uma conversa barata. Quando há necessidade, por exemplo, de modificação, de alteração, de alocação de um determinado recurso público, então foi submetido lá, aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia, né, um plano orçamentário e tal, mas no curso da execução desse plano, há necessidade de um deslocamento, né, um determinado recurso foi alocado para despesa X, para a execução de uma política pública X, mas em vista, às vezes, até de uma decisão judicial, enfim, de algum imprevisto, vamos dizer assim, né? A necessidade desse remanejamento. Isso precisa de autorização legislativa ou não? Sim e não, depende. Por que eu disse que depende? Tem uma primeira parte. Vamos supor que você tome conta de uma decisão judicial, você entenda que é uma obra de canalização de rio. Bem, eu posso usar meu orçamento, minha fonte livre, que a gente diz, que é essa que eu falo de 3%. Eu posso trocar uma despesa por outra e fazer isso. Mas se de repente é uma obra... Será que essa obra não encaixa numa despesa do FECAM? Que é um fundo que eu tenho recurso para isso? Aí eu posso tentar usar o dinheiro... Faço uma alteração de intra-FECAM e faço isso em função dessa decisão judicial. Aí que tá. É um jogo que não é fácil, porque eu tenho fontes de recurso, eu tenho... leis que me obrigam... Aí, às vezes, o cobertor está curto demais.
Se a gente chegou algumas vezes da gente falar assim, olha, por mais que eu tenha, inclusive... O que aconteceu no estado do Rio de Janeiro? Vou usar aqui o exemplo que talvez seja o melhor de todos. O estado do Rio de Janeiro chegou num ponto que você não tinha dinheiro para pagar salário. E o que aconteceu? Nós tivemos que... O Estado avançou nesses recursos carimbados para fazer esses pagamentos. Ou teve arrestos da justiça para se fazer esse pagamento. O mundo ideal é que não tivesse chegado na decisão do arresto, mas que se tivesse sentado, e aí que eu acho que a conversa talvez seja mais interessante, junto com a Fazenda, por mais que a Fazenda falasse assim, olha, por mais que a minha despesa hoje ela seja enorme, alguma coisa a gente vai ter que deixar de fora. E sentar todo mundo junto e falar assim, o que vai ser deixado de fora? Sabe por quê? Porque no final das contas, o servidor público que está ali sentado ou na Secretaria de Fazenda, no de Planejamento, vai falar assim, tá bom, eu vou responder o quê? Eu posso seguir, obedecer essa lei, mas qual que eu vou desobedecer? Amanhã, o Ministério Público que está querendo a política A, que não conversa com o Ministério Público que fala B, porque são independentes os promotores, ele vai virar para mim, esse aqui vai falar assim, poxa, mas cadê o dinheiro da minha política pública que tinha que estar aqui? Tem uma obrigação legal de estar aqui. Eu falei assim, mas eu botei o dinheiro para cumprir a outra lei. E o Tribunal de Contas, que vai entender também, vai identificar. É isso. Então, assim, quando você consegue, e isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro, então aqui um bom exemplo nosso aqui, do que aconteceu nas áreas de saúde e educação, que você, em alguns anos, se descumpriu o mínimo por conta disso. E o estado do Rio de Janeiro saiu do outro lado, gente. A verdade é que, assim, num grande acordo, demorou alguns anos pra gente chegar nesse acordo, a doutora Luciana de se lembrar disso, ela participou disso. Então vou fazer eu tava lá. Eu vou fazer uma pequena parte que eu conheci a Luciana na audiência, quando eu era procuradora-chefe de Serviço da Saúde, na audiência de 12%. Sim. Né? Numa audiência longa. Foi assim que nós viramos amigas, assim, a melhor forma de conhecer. Foi assim que eu conheci. Foi assim também, né, gente? Exatamente, com um promotor dizendo que aprendeu o Luiz Cláudio, que era o secretário de Fazenda. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nesse Rio de Janeiro? E a doutora Luciana a doutora Luciana, minha amiga, né, juntou todo mundo na mesa, vamos conversar, e ficamos horas, depois, enfim, eu não estava mais à frente da saúde quando terminaram o acordo, mas tudo começou ali naquela conversa, naquele processo estrutural em relação à saúde e cumprimento dos 12%, inclusive do 12% do passado, que a gente tinha 7 bi de restos a pagar de descumprimento de 12%. Isso. Então, como é que ia pagar o passado junto com o tinha que pagar daquele ano? Exatamente. Né? Então, assim, vamos agora se virar. Só uma partezinha pegando esse exemplo, né? Chegou a participar, secretário, dessa audiência sobre a saúde, não, né? Essa primeira, eu ainda estava na política fiscal do Estado, que estava aí, quem foi nessa. Mas quem fechou o acordo fui eu. Foi. Quem fechou o acordo fui eu mais recentemente. A primeira audiência, era que eu contou até com a participação do então governador Pezão. Não estava. É verdade, era outro secretário e tal. E a grande questão era essa, porque não se passava o percentual mínimo estabelecido pela Constituição, estava se criando uma defasagem enorme. E, assim, nesse aspecto, toda a razão, o Ministério Público propõe uma ação. Não, peraí, tem que obedecer esse percentual. E aí a necessidade desse diálogo, por quê? Porque o juiz não tem a expertise que um secretário de Fazenda tem e que vê a questão do orçamento e como remanejar o orçamento, assim, no sentido mais macro de uma avaliação. Eu estou ali pegando só um ponto, um caso concreto, um ponto da questão. Então, se, por exemplo, vamos supor, então tá bom, então, vamos supor, né, tem que depositar 400 milhões, eu vou restar 400 milhões, mas o que a administração vai deixar de fazer se eu faço? Exatamente. Então, tem essa determinação sem um prévio diálogo, eu vou para outras atividades administrativas, né, e é sempre delicado, porque saúde é o direito, vamos dizer assim, mais fundamental de todos. Não é verdade? Não, mas peraí, a saúde é mais importante, então desloca tudo e vai para a saúde? Não. Só que se você faz um remanejamento sem ouvir o secretário de Estado, você para atividades administrativas que geram receita. Na verdade, que geram receita que, por sua vez, vão impedir que venham os cofres públicos a mais recursos, então vai acabar atingindo a saúde diretamente. A gente brinca aqui, né, dizendo que usando um autor americano que fala que a administração pública é uma teia de aranha. É isso aí, exatamente. E eu acho que para o juiz poder entender essa teia de aranha e decidir, é o diálogo, são essas audiências que você vai construindo a decisão. Então a gente fez um primeiro acordo, então tá, o que é possível pagar agora? É possível pagar agora 100 milhões. Agora, daqui a tantos meses, a gente passa a produzir, até que num determinado momento se chegou ao valor
que deveria realmente ser repassado. Foi com o tempo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que ele marca muito essa fase do Rio de Janeiro. Marca muito essa fase do Rio de Janeiro. Se você pegar o dado de violência do estado do Rio de Janeiro, ele está na mesma média, número de assassinatos por 100 mil habitantes, tá? Eu não tenho aqui um número, mas eu queria só... 13, 14, 15, ele se mantinha ali mais ou menos na mesma média. 16, aí 17, 18, ele quase chega a triplicar até 18. Aí depois ele 19 começa a cair. E agora, a partir de 21, ele volta para essa média aqui desses anos anteriores. Esse pico é justamente o pico da crise financeira. Olha só. Então, agora imagina o seguinte, eu vou lá e tiro o dinheiro da polícia para dar para a saúde. Eu matei um monte de gente. Gente, vamos falar português. A crise matou pessoas. Tem a morte matada e a morte morrida, né? Então, a da saúde muito da delicado, polícia. Então, objetivamente, acabou o dinheiro. E aí, é importante para o próprio executivo ter um Ministério Público do lado cobrando, ter alguém mediando, que é o juiz, para a gente falar o seguinte, olha só, vamos tomar decisões aqui, e tomar decisões, olha, eu vou tirar um pouco da polícia, eu vou tirar um pouco daqui, e vamos ratear de alguma forma a isso, escassez, e na medida do possível, a gente vai aumentando isso e recuperando. Depois a gente vê... Mas no meio da crise, o que aconteceu no meio da crise que foi muito diferente no Rio de Janeiro para os outros estados? O estado, quando você vai na conta do estado e arresta o dinheiro, você gera um descontrole do estado muito grande. Todo o meu dinheiro é carimbadinho. Na hora que você faz isso, na hora que você foi lá na minha conta e tirou o dinheiro, você fala assim, qual dinheiro você tirou? Você tirou o dinheiro do FECAM, você tirou o dinheiro da Fonte 100, você tirou de onde? Aí vira uma loucura. Então, o ideal era que não tivesse chegado a isso. Graças a Deus, Rio Grande do Sul e Minas Gerais não passaram por isso. O Rio de Janeiro foi, de fato, afetado pela crise por conta disso. Então, assim, mais do que nunca a mediação foi importante. E no caso do Rio, as duas grandes mediações, eu diria para vocês que foram no caso tanto da saúde quanto da educação, hoje a gente tem um acordo que está sendo seguido. Ele é muito bem estruturado, está muito bem escrito. Assim, olha, demorou algum tempo para isso. Obviamente, a pressão diminuiu, porque você teve pequenos acordos anteriores, foi esse que a senhora... Até a gente chegar num grande acordo para conseguir dar conta da maior parte desses recursos. E digo para as senhoras que hoje a gente vai cumprir esse acordo muito antes do prazo previsto. Porque é uma vontade. E como o acordo ele é muito bem organizado, tem um detalhe no acordo que eu acho fenomenal. O dinheiro para cumprimento do índice de saúde e da educação, olha como é que é importante isso ter acontecido no âmbito do judiciário. Ele vem de recursos muito específicos, de tributos muito específicos. Por exemplo, se eu usasse o dinheiro dos royalties para pagar despesas em saúde, elas não entrariam para o índice. Essas despesas que eu fiz, elas não entrariam para o índice. Isso importa do ponto de vista objetivo? Não. Do ponto de vista objetivo, você quer recursos na saúde. Então, para pagar esse dinheiro a mais, a gente permitiu que outras fontes de recursos pudessem ser utilizadas. E isso nos ajudou muito a acelerar essa forma de pagamento. Mas como é que eu faço isso, se não dentro de um acordo judicial, com o juiz dizendo que eu posso fazer isso, com o Ministério Público dando ok? Porque, ato contínuo, se eu faço isso, primeiro, eu não estaria cumprindo o índice nunca, ainda que o dinheiro estivesse chegando na saúde, e eu ainda ser cobrado, eventualmente, pelo Tribunal de Contas do Estado. Falar assim, mas por que você está pegando dinheiro do royalties para botar em... Não pode. O dinheiro... Desculpa, a gente nem usou, aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro, não foi nem dinheiro do royalties, usou dinheiro da SEDAI. Foi. E não é estranho que, assim, logo depois da pandemia, qual foi o grande problema da saúde pós-pandemia? Que todas aquelas cirurgias eletivas que estavam acontecendo ficaram represadas. Vocês não ouvem, vamos aqui, o Rio de Janeiro é um estado que tem diversos desafios, mas a gente não ouve falar sobre isso no estado do Rio de Janeiro. Interessante. Por quê? Porque, de fato, o recurso chegou na saúde. A gente gastou acima do índice nos últimos 2-3 anos, bem acima do índice. Tá até difícil agora desacostumar eles. Olha, gente, agora tem que estar na hora de voltar pro índice. É que você cria direitos subjetivos. Acaba também tem isso, né? Sonhos subjetivos. Sonhos subjetivos. Então, assim, não... Então, a gente conseguiu, no caso do estado do Rio de Janeiro, em 2 grandes acordos, um com saúde e outro com educação, resolver esse problema de descumprimento de índices. Resolvemos outras coisas também na área ambiental. Assim, de fato, com relação à polícia também, recursos que deveriam ser alocados
para a saúde da polícia ali, para o hospital da PM, o hospital do Bombeiros. Fizemos alguns parcelamentos desse período que nós não conseguimos cumprir esses índices. Então, assim, essa conversa toda mediada, ela te dá uma flexibilidade E segurança também. e segurança jurídica segurança. para quem... Porque, assim, veja... Para quem está decidindo, Pra para quem quem é o tá decidindo. gestor. exatamente. Não, eu acho que o valor até dessas ações civis públicas, né, propostas pelo Ministério Público, quando envolve a execução de política pública, elas são fundamentais porque ela permite esse diálogo. Primeiro, assim, que há uma pressão social natural que tudo funcione bem, né? O Ministério Público tem que exercer esse papel, né, de colocar a administração, às vezes, pública em xeque. Não, por que isso não está sendo feito, tal e tal. Mas eu acho que o grande mérito dessas ações é colocar todo mundo que, de alguma forma, tem uma certa responsabilidade, né, executivo, judiciário, legislativo, sentarmos numa mesa e sabemos, então, quais são as dificuldades, por que não pode isso. Porque, assim, no campo jurídico, Leonardo, é muito comum o Estado invocar o princípio da reserva do possível para não cumprir determinadas obrigações. E não que não seja verdadeira essa afirmação. Mas essas ações, quando a gente se reúne nesse diálogo, você vai discutir objetivamente a reserva do possível. Eu me lembro que, por exemplo, quando estava se discutindo sobre a saúde, numa dessas audiências, o então secretário de Estado, ele mostrou quais eram as receitas, qual tinha sido a diminuição da receita, quer dizer, houve uma queda abrupta de ICMS, royalty, que ele estava aportando recursos para pagar os aposentados de uma determinada conta, enfim, que era até vinculada. Então, ele explicou assim, olha, a gente realmente não temos o dinheiro para, nesse momento, fazer o repasse exigido por lei. Sim. Então, foi uma discussão realmente objetiva, não é uma mera afirmação. Então então quanto é que podemos agora? Podemos agora isso, daqui a tantos meses aquilo. Então você tenta acomodar todos os interesses, porque senão você vai prezar somente uma execução de política pública, claro que ela é fundamental em saúde, e deixar outras ali de lado. E o juiz não é nem governador, nem prefeito, ele não conhece isso. Eu acho que por isso que hoje a doutrina processual mais moderna defende que o modelo procedimental que deve ser adotado para esse tipo de ação é através do diálogo, né? É o modelo coletivo estrutural. O juiz não deve decidir nada sem um diálogo prévio, principalmente com o Poder Executivo. Né? E eu vou te dar uma experiência aqui de Poder Executivo Federal que eu tive. À época eu lidava com os estados ainda entrando em crise, início da crise lá 16, 17. E para a gente lá no governo federal, a gente tem a nossa limitação. Eu sou executivo, eu faço o que está escrito na lei, eu não invento mais nada. Aliás, eu só posso fazer o que está escrito na lei. Vocês sabem disso muito melhor do que eu. E aí fica muito difícil, chega o governador e fala assim, mas olha, eu queria deixar de pagar isso aqui porque está muito... Eu entendo tudo, mas como é que eu deixo de te cobrar? Eu não tenho autorização legal. Temos dois caminhos. Ou a gente faz uma lei, ou se você quiser ir mais rápido, vai no judiciário. Melhor coisa. E quais foram todas as decisões do STF à época? Senta todo mundo à mesa e vamos discutir. E tentem chegar num meio do caminho, porque em um acordo tudo é muito mais viável. Obviamente, dentro dos princípios, etc. Mas assim, é a justiça levando a gente, tentando fazer com que a gente volte, porque a realidade ela se impõe muito mais rapidamente, muitas vezes, do que o próprio processo legislativo. E aí a gente precisa do judiciário para nos encaminhar de volta para dentro da lei. Porque, veja, quando você tem um Estado ali, o Estado ele tem a obrigação dele de fazer estatal. Ele não está deixando de fazer porque não quer, ou por uma vontade, ou por um desejo. Não tem condições, muitas vezes, objetivas de cumprir aquilo. Então, como é que a gente faz para chegar nesse movimento de cumprimento daquilo que determina a lei? Ou eu altero a lei para não fazer aquilo, fazer outra coisa, ou eu, por meio desse caminho do judiciário, a gente faz um caminho que eu vou estar descumprindo a lei, eu estarei num caminho de cumprimento da lei. Isso é brilhante. Então, essa possibilidade, ela é normal e natural, em especial quando a gente estiver lidando com entes públicos. Porque, assim, nosso objetivo, o interesse público, é o interesse de todos nós. Sim. Não, e eu acho também que o diálogo, assim, né, interinstitucional, principalmente Poder Executivo e Judiciário, ele evita qualquer argumento de que houve uma ofensa ao princípio da separação entre os poderes, né? Porque os juízes vêm sendo muito criticados. Então o juiz agora opina, resolve sobre tudo, decide sobre tudo. Quais são os limites de atuação do Poder Judiciário? Então, acho que quando se abre o diálogo, a gente está respeitando essa competência
que é do Poder Executivo. É justamente que o é contrário, administrar. né? Então, mas tá bom, então trouxeram aqui uma questão específica, um caso concreto, que é de competência originária do Poder Executivo, então vamos escutar o Poder Executivo para saber por que isso aqui não foi cumprido, quais estão sendo as dificuldades. Eu me lembro de uma situação que as unidades prisionais não estavam recebendo medicamentos para os presos e tal e tal. E aí a Defensoria Pública moveu uma ação e pediu uma concessão de liminar para a utilização daquela verba e tal e tal. Bom, então chamei a SEAP, todo mundo pessoas da Secretaria de Saúde e tal. E o rapaz da SEAP falou o seguinte: funcionário, doutor, a gente faz licitações e elas são desertas, porque como os contratos antigos não foram pagos, as grandes farmácias não participam da licitação, porque se ele não recebeu antes, tal e tal. Só que nesse caso especificamente era um dinheiro assim carimbado, né? Ele só poderia ser usado para essa finalidade. Aí eu fiz uma audiência, chamei as grandes empresas farmacêuticas e disse: olha só, existe um dinheiro reservado para isso. Então, se não houver pagamento, o juízo está confortável em fazer o arresto dessa quantia, porque é um dinheiro para... Aí eles começaram a participar. Então, não era um descumprimento, não era uma inércia, assim, vamos dizer, irresponsável. As pessoas não apareciam nas licitações. E foi essa intervenção do judiciário que possibilitou, trouxe uma segurança, né, àquele que vai ser contratado pela administração pública, de que ele vai receber. Então, eu acho que fica assim, o Poder Judiciário pode ser um grande agente colaborador. Eu acho que o papel nessas ações, principalmente, claro, quando todo o diálogo já foi travado, etc. e tal, o Estado Público está reticente, é necessária realmente uma decisão judicial, mas eu acho que isso tem que ser a última opção. Sabe, você vai construindo o processo. Salvo engano, tem um autor que fala, acho que é o Sérgio Cruz Arenais, fala que são decisões em cascata. Então você vai, senta, então, olha, eu vou fazer isso, ok. Na outra, fez isso, então agora vamos fazer aquilo. Foi assim também com a Baía de Guanabara, com as obras que poderiam ser feitas. Então, acho que isso aproximou muito. E eu e o secretário tivemos essa experiência numa ação que envolvia uma questão de assistência social, não era? É verdade. Aliás, nós tivemos essa, que foi super interessante, como ia ser distribuído, né? Isso, teve também uma de... Eu era quase sócio lá, né? Atleta lá do clube, lá da vara, da doutora Luciana. Teve também, se não me engano, uma ambiental, e elas, verdade que elas foram encaminhadas e foram resolvidas. Foram, não. O secretário vinha participar, mostrava as dificuldades. Então, essa da assistência social era uma questão relacionada à pandemia, que tinha uma distribuição de valores para as cidades. Aí, rapidamente, olha, a gente já vai poder fazer isso, fazer aquilo. E é impressionante, assim, como é que uma audiência otimiza vários atos processuais. Porque senão, assim, abre para o Estado, aí ele vem com uma documentação, diz que não pode. Aí abre para o Ministério Público, que vai falar sobre aquela... Que é o processo clássico, né? Ali não senta todo mundo, olha, é possível, não é possível. Também teve uma coisa super legal com o secretário, que foi uma execução, não sei se era Sindicato dos Professores, uma categoria... eu lembro. Não era, eu não me lembro qual era a categoria, mas enfim... Todo mundo ganhou, tinha uma lista com o nome dos funcionários, a gente conseguiu chegar a um acordo e o dinheiro foi depositado. Porque imagina se isso não acontecesse, iam ser milhões de execuções. É isso, a gente fez uma lista, parcelou, não foi isso? Isso, parcelamos e tal. Agora nós estamos pagando. As palavras que eu tenho ouvido aqui de vocês, então, é o Poder Judiciário mediador, Isso, é o Poder Judiciário colaborador, né? Um papel absolutamente diferente do que a gente está acostumado no processo clássico, normal, clássico, de o judiciário sancionador quem é o perdedor, e o ganhador. Um diálogo transparente. Acho que essa é a importância fundamental também. Que seja algo transparente de todas as partes. Né? E foi interessante, né, nessa vivência que eu acabei tendo, né, dessas mediações, que no Rio de Janeiro a Fazenda estava em tudo, né, não tinha dinheiro para nada, então teve problema de todas as partes, e a gente estava sempre lá participando. Então, essa possibilidade... Teve algo que, assim, que me marcou muito, foi uma orientação que a senhora deu uma vez, que eu achei, assim, genial. Falou assim, se adiante. Porque você já chega, o Poder Executivo, quando ele é provocado, ou pelo Ministério Público, ou por algum privado, como culpado, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Se nós do Executivo pegarmos esse problema e levarmos, olha, temos um problema objetivo, eu não vou conseguir cumprir isso aqui. Ministério Público, você não quer vir? Eu estou te mostrando antes disso. E isso
eu já tive umas 2, 3 experiências em que isso foi excelente. Né? Então, assim, eu consegui, já chegava com uma possibilidade de solução para o Ministério Público. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi com relação a esse fundo do Funespom, que não tinha, a gente não estava fazendo os pagamentos, tinha tido um parcelamento dele de um passado, ele não tinha sido muito bem respeitado, por problemas financeiros do Estado. Eu, antes do Ministério Público me chamar, eu fui ao Ministério Público e falei assim, Ministério Público, olha só, temos esse problema, mas é um problema que não está acontecendo na prática, porque efetivamente já tem recursos lá dentro. Deixa eu reparcelar aqui, deixa eu reorganizar esse parcelamento. E a gente sentou, negociou, reorganizou o parcelamento e tudo muito bem, tudo muito bom. Foi pro juízo e o juízo só homologou. Então, assim, nem precisei da mediação só pelo fato de eu já ter mostrado, olha... Foi um diálogo pré-processual. Isso é excelente. Isso é muito bom. E eu acho que isso dá uma segurança ao gestor e é transparência. Porque, infelizmente, às vezes, eu até compreendo, às vezes o administrador é o dia a dia, aquela correria, você toma decisões administrativas ali, mas o que me parece, assim, do mesmo jeito que nós somos cobrados, juízes e procuradores, né, ter uma fundamentação do que se está fazendo. Porque na hora que você tem essa fundamentação e transparência, talvez eu tenha me guiado por uma linha que não deveria ter sido, como, por exemplo, posso proferir uma sentença amanhã que está equivocada, o tribunal vai mudar. Mas existe uma fundamentação, olha, eu cheguei a essa conclusão por tais e tais razões. Sim. Então, no dia que você chama, né, o Ministério Público, antes mesmo de qualquer decisão administrativa, olha, o que vocês acham sobre isso, tararau, tararau, porque tem o diálogo pré-processual, isso traz segurança ao gestor e transparência, porque a transparência é o quê? Boa fé. Você pode até ter errado quando adotou aquele caminho, nós somos eu ia até humanos, pegar esse né? seu gancho do errado. Quando a gente fala de política pública, às vezes a gente prevê uma situação, mas a gente está falando de seres humanos, de situações da vida real, que no nosso cálculo não, como o secretário começou falando, né? O orçamento é com as receitas previstas, elas podem não se realizar. Então, desenhe uma política pública, e é fundamental o que a Luciana falou. Planejar, colocar no papel quais são os seus objetivos, fundamentar, para que depois, se essa política pública não se executar da forma perfeita ou exatamente como planejada, tem um motivo. E a gestão posterior vai ter acesso a essas informações, vai dar ou não continuidade àquilo, né? Sim. Olha, eu me lembro de um fato, só para, vindo lá para trás, antes de eu ser juíza, eu assessorei um órgão que era ligado ao governador do estado, um órgão assim, diretamente ligado, que cuidava das obras da Baía de Guanabara, tal e tal. Aí tá bom, tinha um contrato em vigor com uma empresa privada, que dava então assessoria. Um ano antes desse contrato estar perto assim, de acabar, eu avisei, gente, vamos fazer outro edital, tal e tal, esse contrato vai acabar daqui a um ano, tal. Nossa, um ano de discussões para fazer um edital, mas um ano e o tempo passando. O que aconteceu? O edital não foi publicado e acabou a vigência do contrato. Né? Aí eu falei para então, meu chefe da ocasião, falei, olha, fulano, aqui não vai ser possível, porque não tem nenhuma hipótese fática que se enquadre naquelas situações em que permite a contratação emergencial, porque falta de organização ainda não está lá previsto, entendeu? Porque a empresa ficava tentando fazer um aditamento. Eu falei, olha, eu como sua assessora não assine isso, porque falta de organização não é urgência. Ué, qual é a urgência aqui para um contrato emergencial? Então é para a gente ver assim, que às vezes a administração se perde, apesar uma pessoa corretíssima, uma pessoa, enfim, não tinha nada de ilícito naquilo ali. Mas, às vezes, a própria desorganização ou a falta de transparência no processo administrativo é que eu fui lá e aconselhei ele. Mas vamos supor que um assessor dissesse, não tem problema, achando que realmente não tem problema, agindo na boa fé. Aí vai a pessoa assinar aquele aditamento e tal, amanhã então estão todos respondendo ali por uma suposta ilegalidade. Então, eu acho assim que a transparência na área administrativa, obviamente na nossa área também, que isso é exigido, né, até pela Constituição, eu acho que isso resguarda muito o administrador, sabe? Porque, às vezes, né,
né, secretário, você proferiu lá uma decisão, alocou recurso numa determinada atividade, porque naquele momento é importante. Só você sabe da importância daquilo, porque aquilo não está colocado num papel. Por que agiu dessa forma? Concorda? Não sei se... Concordo integralmente. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, por conta do histórico recente, eu costumo, sempre os privados, imagina, eu recebo o setor privado, todo dia eu recebo alguém. Alguma demandas mais justas, alguma demanda, e eu digo para eles, olha, é possível de se resolver, só que demora. Por quê? Porque eu preciso fazer um belo processo, porque meu processo é minha defesa prévia. É verdade. Meu processo é minha defesa prévia, então eu preciso que ele entre, que ele siga ritos. E ritos são demorados. Às vezes uma licitação que a gente está querendo fazer, bem importante para a gente estar discutindo a MVA, assim, uma questão relacionada a ICMS bem complexa. Precisamos de estudos, a gente fica dizendo se vai ter substituição tributária num produto ou não vai ter. Tem essa discussão do Brasil. Falei, secretário de Fazenda, eu só consigo tomar uma decisão, eu já fui chamado até algumas vezes na Assembleia para falar sobre isso, com estudos. Eu não estou conseguindo fazer isso com a estrutura que eu tenho na Fazenda. Eu preciso contratar alguém. Esse processo de contratação está demorando 1 ano. Porque não adianta eu contratar o Zezinho. Eu tenho que contratar alguém. Mas para fazer isso, então assim, é um processo onde eu tenho que ficar me justificando e vai para o jurídico questiona um monte de coisa, volta, aí eu tenho que justificar mais outro monte. E faz parte. E até porque, e aí eu explico, hoje no estado do Rio de Janeiro a gente tem que demonstrar que é inocente. Isso gasta tempo. Mas fazer o quê? Por outro lado, eu durmo com muita tranquilidade, que a minha defesa, o próprio processo, eu não tenho que dizer a mais nada além daquilo que já está no processo. Está tudo justificado no processo. Muitas vezes a gente tem uma legislação ruim, uma legislação complicada, de difícil execução. Tudo bem, a gente coloca tudo no processo e vai. Só que isso tem um custo. Esse custo chama demora. Dá trabalho. Além de tomar tempo e dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Consome um homem-hora. A máquina fica mais cara. Porque eu tenho mais gente alocada para fazer aquilo durante mais tempo. Mas, por outro lado, não fazer direito custa caro também. Não fazer direito custa caro porque vem um órgão de controle que vai perturbar, que vai dizer, o que é isso? Aí você vai ficar explicando. Você explicar depois do feito é muito mais caro do que você explicar antes. Sim. É muito mais... Porque a outra parte, ela já parte do princípio que você está errado. Se foi questionar porque identificou pelo menos alguma anomalia, vai. E vai, até pelo histórico que o Estado teve recente, muito ruim, com N governadores presos e etc., já se parte que não foi um erro. Foi algo feito com mais intenções, com intenções não republicanas. Então, mais difícil ainda. Então, muito melhor é você fazer isso antes, ainda que isso tenha um custo alto, um custo processual alto, e demora, mas a gente fica menos competitivo. Eu sempre falo para o setor privado, olha, é menos competitivo, mas demora. Vamos pegar os exemplos. Um bom exemplo disso são os benefícios fiscais que a gente está revendo aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Nós tivemos diversos benefícios fiscais aprovados na LERJ que não seguiram o rito. Muitas políticas públicas de iniciativa do Legislativo, em que os deputados apresentavam os projetos de lei provocados por seus eleitores, pelos setores, e fizeram legitimamente como autores dos projetos de lei. Qual foi o problema? Que não seguiu o rito. Qual que era o rito? Tinha que prever ele na LDO. Lei de porque reduz, porque um benefício fiscal significa uma redução de receita. Tinha que renúncia de receita, desculpa. Que tem uma previsão expressa tanto na Constituição, no artigo 113 do ADCT, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, no 14, de medida compensatória ou previsão de renúncia. Isso. Tinha que prever na LOA, e mais, essa lei, ela tem que estar ancorada ou em uma cola, ou seja, uma lei igual num dos nossos estados aqui no nosso entorno, que faça fronteira conosco, ou num convênio com FAS. As leis eram feitas, aprovadas, sancionadas. E o que acontecia? Muitas vezes vetadas. Muitas vezes vetadas também. Mas o veto era derrubado. O veto derrubado. Ou seja, eram leis vigentes. Só que não seguiram esse rito.
E aí? Na hora de conceder o benefício, Como é que executa? como é que eu executo Como é que eu vou isso? executar? Então, É uma assim... sentença Não, e essa quase e inexequível. é uma Não é? situação muito difícil, eu posso falar aqui como colega, né, nesse assunto do secretário, porque o contribuinte, os empresários, eles vêm até nós, até o Poder Executivo, e falam, olha, eu tenho uma lei. Uma lei. Você explica para o cidadão que ele tem uma lei para ele. E o secretário não está concedendo o Não benefício? está concedendo, e o outro estado está lá, também oferecendo o mesmo benefício para ele. E ele pensando onde ele vai instalar e fazer um investimento que ele vai gerar empregos, né? Porque também é uma fonte de receita. Quando o particular gera emprego, Isso. tem recolhimento de tributo e é uma fonte de receita para o estado também. Então, como é que a gente resolveu isso, secretário? Aí foi. Em muita conversa com o setor privado para falar, olha... Começamos não tem dialogando como. com o setor privado. Não tenho como fazer isso por um motivo muito simples. Se eu te der o benefício, porque era um benefício que tinha que ser passado pela fazenda, o que acontece? Eu já tenho Pra aqui enquadrar, pra tinha que enquadrar passar no pela benefício, falar assim, olha, secretaria. você vai poder acessar esse benefício. O Ministério Público virava para mim e falava, olha, se você conceder esse, você pode responder por improbidade. Tem um detalhe, né? A lei aprovada, publicada no Diário Oficial. Constitucional. Não, tem de nada. tese. ciência de Tese todos. constitucional, E todo mundo tinha ciência, É isso. inclusive o Ministério Público. É isso. A Aí primeira coisa, ofício à Secretaria de Fazenda Para não cumprir. para não enquadrar ninguém, sob pena de... improbidade do Isso. secretário. Então, veja, foi chamar o privado, chamar a Assembleia para explicar para a Assembleia, olha, não, vocês podem muito. Vocês podem, inclusive, aprovar a lei. Isso não quer dizer que ela vai ser executada. Porque ela vai... assim, a lei, ela precisa... Veja, aqui no Brasil a gente fala de regra pegar, mas... Porque tem um rito a ser seguido. Claro. Sim. Tem uma importância, e esse rito ele tem uma importância intrínseca. sim. E ele precisa ser seguido. Então, depois de muita conversa com a Assembleia, com o setor privado, porque tive que primeiro dizer assim, olha, tudo isso que vocês querem não pode. Você pode fazer menos. Você pode pegar uma cola ou pode pegar algum convênio que já existe aqui do Confaz. Qual que vocês querem? Então foi um longo processo de diálogo para eles entenderem que não podiam fazer o que eles queriam. Depois de acordar com eles, era botar na LDO e na LOA. Até aí, tá tudo caminhando. Tudo em audiência pública, que é gravada no YouTube. Muito bacana mesmo foi esse processo de diálogo. Depois desse tanto de conversa com o privado, a gente conseguiu isso tudo documentado dentro do processo. E Sim. depois, até para depois eu não ser acusado de fazer qualquer mal feito. E aí vamos para a LERJ, falar para o deputado, assim, sabe aquela lei que vocês aprovaram? Pô, veja bem, vamos ter que aprovar de novo, não adianta mexer na lei, eu sei que o senhor vai querer dar mais benefícios pelos motivos mais corretos, mas tem umas limitações. Foi uma conversa muito longa, em que aí o setor privado, consciente disso, já ia conosco, ia lá e falava assim, olha, por favor, deputado, eu sei que o senhor quer me ajudar, mas não me ajuda. Tem que ser desse jeitinho aqui. Me ajuda a te ajudar. Então, e aí, dentro dessa conversa toda, nós conseguimos aprovar, olha, já deve ter quase umas 10, 12 leis. Acho que quase todos os incentivos, nós já todos os grandes setores da conseguiram aprovar. economia. conseguimos sim. aprovar. Então, E o Estado, Aquilo que eu digo. e o Estado no regime de recuperação fiscal, que parecia que poderia tem ser um algumas impeditivo, limitações, né? com limitações, mas seguindo a liturgia, dentro da regra. E essa questão orçamentária, até eu queria pegar esse gancho. Como que se prevêem essas medidas compensatórias? ou Leonardo. você vai buscar um outro aumento. Né? Porque você está vendo uma renúncia de receita. Você vai abrir mão de um dinheiro que você poderia receber. Ainda que um ICMS novo de uma empresa nova, está lá na LRF, no ADCT, que é renúncia de receita e carece de medida compensatória. Você faz o estudo de impacto que projeta o impacto dessa renúncia. Quanto ela vai custar para o Estado por ano, vai. E como é que onde que você encontra ali na peça orçamentária ou nos seus recebíveis? Como é que você acha essas medidas compensatórias? Eu vou te dar só para fechar aqui. Consertar os benefícios demorou mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio. Se a gente tivesse feito certo a primeira vez, a gente teria ganhado 2 anos, 2 anos e meio. Que é, Assim, que é a conversa prévia. é a que a gente- conversa que- prévia. Que é o nosso tônico, É- que é a é conversa isso. Até. prévia. Converse, É. porque assim, isso vai... Você fazer bem feito, você faz uma vez só. Assim, o custo do Verdade. mal feito é muito alto. Importante. Bem, dito isso, benefícios fiscais aqui e essas compensações, nós temos que buscar ou outras receitas, a gente pode aumentar tributos de Outros tributos. outros tributos. Agora que podemos está na moda o tributo seletivo, É isso. vamos tributar o pecado É isso. e dar benefício para quem as coisas healthy, É isso, de é saúde. isso, é isso. Entendi.
ou a gente pode aumentar tributos, ou a gente pode cortar despesas. Cortar despesas é sempre uma possibilidade, mas é muito difícil. A cortar pizza é despesa. sempre a mesma, né? A gente só tem que encontrar ali o... É isso. A pizza não tem por onde você escapar. Ou você vai aumentar a receita, ou você vai cortar a despesa. Não tem... Que é obrigatória essa medida compensatória. É obrigatória a medida compensatória. Ou você prevê que... Porque, veja, qual que é a lógica? Se você tem um processo orçamentário, que você está olhando num prazo mais longo, você está falando o seguinte: olha só, você tem um monte de despesa aqui. Você vai cortar a tua receita. Como é que você vai sobreviver? É para te dar algum grau de planejamento. Essa aqui é a lógica, não é outra. Você está tentando dar para o benefício, traz o benefício fiscal para a lógica do equilíbrio fiscal. Do equilíbrio fiscal. Porque é uma questão, sabe, secretário, que se coloca assim no âmbito do processo judicial, até que ponto um juiz pode examinar um orçamento? Até que ponto um juiz pode examinar o orçamento? No mérito dele? O mérito de uma peça orçamentária. Sim. Então, por exemplo, nessa discussão da saúde, quando a gente precisou chegar nesse momento, né, porque o Estado ele demorou a apresentar um planejamento para cumprir os 12%. Né? Então, o que acontece? O que seria, né, hoje em dia, a gente ampliando esse conceito de legalidade, entram aí os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aí o que eu fiz? Eu pedi os contratos, os últimos contratos assinados no ano anterior. E por que eu pedi isso? Porque não seria razoável para qualquer cidadão, né? Poxa, espera aí, ele não está dando os 12%, mas tem, vamos dar um exemplo assim bem bobo, né? Mas tem uma previsão de obra de embelezamento de um prédio. Mas poxa, então é possível que ele vá destinar um valor para esse prédio quando ele não está cumprindo os 12%? Então, há quem sustenta o seguinte: não, o juiz nessas situações, diante dessa falta de razoabilidade e da imperiosidade de cumprimento daquele percentual, eles dizem, olha só, esse serviço aqui, esse percentual, esse valor aqui, melhor dizendo, não pode ser alocado para a construção desse prédio. Entende? Então, a delicadeza desse tema ela é muito grande por conta disso, porque você ingressa na peça orçamentária para mostrar, não, peraí, assim, porque isso também que no plano da natureza das coisas, primeiro a gente tem que cumprir com a obrigação, né? Depois a gente vai para a satisfação, vamos colocar assim. Então, peraí, você tem um prédio que vai ser embelezado, vai ser melhorado, ótimo, é importante, mas, poxa, saúde não está recebendo aqui os 12%. Então, como é que o juiz ingressa na avaliação de uma peça orçamentária? Daí a importância do diálogo. E do papel de mediador do juiz. Não, mas espera aí, olha, eu estou vendo aqui, obviamente, sei lá, vai ter uma fundamentação, ou ele pode chegar, olha, é verdade, nós estamos fazendo essa obra, mas, poxa, essa obra, também um exemplo bobo, isso aqui custa, sei lá, R$100 mil. Então, dar 100 mil, ou dar menos 100 mil para saúde não vai fazer nenhuma diferença. Aí também se justifica. Porque também analisar uma peça orçamentária, não é, secretário? Isso exige um profissional, e é um profissional, economista, alguém é difícil, é difícil achar essa pessoa com esse conhecimento. E às vezes nem sempre a vinculação, como a gente voltando aqui pra gente no nosso início, nem sempre a vinculação é sinal de efetividade. Porque a vinculação orçamentária ela pode ser feita também só no papel. E depois, quando você for fazer a execução financeira, você não faz exatamente todos os pagamentos, que foi o que aconteceu em relação à transferência. Então, por isso que a importância da gente avançar no diálogo, principalmente na questão da, talvez, desvinculação dessas grandes receitas que têm esse apego, educação, saúde, porque muitas das vezes o administrador ele pode aplicar muito mais em saúde e educação, mais, inclusive, do que tem aquela vinculação formal, que aquela vinculação formal acaba criando, às vezes, subterfúgios que você pode colocar em leis, em decretos, e a intenção não é essa. A intenção é da execução financeira. E é interessante que você falou, que eu me lembrei aqui de um estudo que teve do Tesouro Nacional, bem interessante. Às vezes a gente está falando do nosso caso concreto aqui de saúde e educação, e o Estado sem dinheiro para nada. Eventualmente, os 12% de saúde e educação não estavam sendo bem gastos. Então, talvez você conseguisse sobreviver num momento de hecatombe financeira com menos que isso, mas trabalhando nos gastos efetivamente importantes. Veja, tem um estudo muito interessante que ele pega do Tesouro Nacional, que ele vai comparar
a eficiência dos gastos em educação nos diversos estados, eles chegam à conclusão, não é que quem bota mais dinheiro por aluno que tem o melhor resultado em educação necessariamente. Então, assim, qualidade do gasto é algo fundamental. Então, no momento desses, eventualmente você não estar cumprindo o mínimo de educação ou o mínimo de saúde não seja a coisa mais importante, mas algumas coisas na saúde e educação você não tem como não fazer. De repente você abrir uma nova creche ou fazer uma obra de uma nova creche não seja a coisa mais importante. Talvez você manter aquilo que você tem funcional seja mais interessante. Assim, para a gente conseguir essa conversa, porque no final das contas a lei é fria, diz assim, olha, você tem que gastar Tantos por cento. tantos por cento. Gastou bem ou mal, isso pouco importa. E tem um problema, que quando tem superávit, por exemplo, financeiro, você vai ter que gastar mais. Isso. Aí você gasta mais, aí se criam programas, que muitas vezes são programas temporários, que você não consegue cumprir em gerações futuras. Aí você cria programa porque você está com, entre aspas, um excedente de percentual orçamentário. Só que no ano seguinte você não tem esse excedente mais, então você vai cortar onde? Vai cortar naqueles programas que não eram essenciais, que não eram direitos fundamentais. Aí quando você corta, aí as pessoas acham que tem um direito subjetivo àquele programa que não era tão essencial assim. Então cria uma bola de neve, né, para o administrador e para, né, as gerações futuras, que perde o principal da administração pública, que é a eficiência. Quando a gente começar a ver a administração pública também como privado, ver ali o programa dele, não, então ó, isso aqui tem que ser eficiente, isso aqui tem que dar resultado. Acho que a análise econômica do direito hoje é importantíssima para que a gente possa importar esses princípios e utilizar, inclusive, nessa conversa com o Poder Judiciário e com o Tribunal de Contas. Então, no final das contas, a gente coloca tudo na mesa, vamos ver aqui, economicamente, o que é viável e o que é eficiente e mais prudente. Então, você sai daquela peça orçamentária pura e simples impositiva e vai para a transparência da execução correta dos recursos públicos. E também uma coisa que me parece interessante, vamos supor, quando a gente pensa nesses 12% para a saúde, na ocasião dava mais ou menos 400 milhões por mês. A administração não vai conseguir gastar 400 milhões, claro, porque ela exatamente. tem que passar por processo licitatório para compra de medicamentos e tal. Então, não ter um engessamento é interessante, né? Porque a gente poderia se concluir assim, olha, por ano eu tenho que passar esse valor aqui para a saúde. Mas como a saúde não consegue gastar por mês o que eu vou passar para ela, você, de repente, né, sabendo fazer esse planejamento, você vai usar em outras atividades, mas você vai cumprir os 12%. Então, o que uma Secretaria de Saúde consegue gastar por mês? Né? Isso foi uma questão que foi debatida, porque senão você está fazendo repasse, cumprindo objetivamente aquele percentual, mas não é eficaz, porque ele não consegue gastar aquilo tudo. É muito interessante. O que aconteceu com esse acordo? Ele tem um lado bem interessante. Do ponto de vista de tesouraria, eu perdi controle do meu caixa, que é ruim, porque assim, se a Secretaria de Saúde não gasta, eu falo assim, tem uma questão de custo de oportunidade, o dinheiro não fica parado, eu pego ele e uso em outra coisa. Sim. Aí eu adianto alguma coisa. Assim, tem esse ganho. Tem, é possível. É possível. Isso, do ponto de vista de gestão de caixa, é muito bacana. Por outro lado, você tira a Fazenda da discussão sobre eficiência do gasto público, porque o que se ressente muito às secretarias tanto de saúde e de educação? Eu não sei, que o dinheiro não sou eu que decide quando vem. Agora não, o dinheiro está ali, meu amigo, é seu. Eu fiz o repasse, agora é você, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, que vai ter que conversar, vai ter que conversar com o Ministério Público, com os órgãos de controle. O dinheiro está aí. E a segunda coisa, se o dinheiro está aí, você seja eficiente. Porque o dinheiro está separado. E veja, chega no final do ano, tem aquele... Você quase vai lá, quase não vai lá. Aí a gente tem que ser razoável. Aí o que eu espero que, se a gente mantendo esse modelo no estado do Rio de Janeiro, que se chegue no futuro Tribunal de Contas, não seja tão rígido com o cumprimento do percentual sobre a seguinte perspectiva. Bem, os recursos estão lá. É melhor eles serem bem empregados do que você cumprir de qualquer jeito isso todo ano. É melhor você fazer 11,70, 11,90 ou 11,5, mas com os recursos... E o recurso está lá para ser usado, não tem problema. Está lá para ser usado. Então, assim, isso ser um estímulo a melhor uso
do dinheiro público. Porque senão sai no final do ano todo mundo gastando num monte de programas, É, como a Vanessa exatamente. falou. Isso. Cria um programa, Cria um excedente, que não né? vai- excedente, que não vai acontecer. que não vai se sustentar, É. porque foi um superávit Isso que não é pontual. A gente teve um ano que foram feitos decretos no final do ano de repasse de mais de 100 de milhões para UPAs mínimas, só para poder cumprir o... Mas foi o que o Isso secretário já falou. passou, isso já É. estava no judiciário, isso já... Então, assim, exatamente, se cria um programa rapidamente para poder... E não é isso, a questão é a eficiência e a conversa. E É muito mais o conteúdo É. do que a forma, né? E aí, de repente, na conversa, você já fala, olha, não vou conseguir gastar. Fala órgão de controle, o dinheiro está aqui, eu não consigo gastar. Ué, ou eu posso gastar, eu tenho isso aqui, eu posso fazer repasses para prefeituras com É. baixo controle. E aí? Será que isso é o ponto? Será que é isso que nós desejamos? Claro. E acho que assim, é ter uma conversa franca. porque Qualidade do gasto qualidade do É. gasto público era Qualidade do fundamental. gasto público. Verdade. É a pauta, né? Para conversa em orçamento é a qualidade do gasto Verdade. público. É verdade. Porque se cumpre, então, normas, se passa, né, o percentual de saúde e educação, recursos que vão ficar parados por um bom tempo, porque não se tem velocidade de gasto, né, para gastar aquilo, e outras atividades que estão paradas. Não é fácil, não. O Estado gastar é muito difícil. É Eu me lembro da época do PAC, aquele monte de dinheiro do governo federal. Executar as obras era um suplício, porque não é fácil fazer licitação no Brasil. É um processo lento, tortuoso. Ainda tem verdade. questões ambientais no meio. Quando é obra, tem questões ambientais, é. questões de todo da sorte que você nem imagina. Eu me lembro, tem uma que eu acho assim curiosíssima, o aeroporto de Brasília. À época, quem estava querendo construir era a própria Infraero. E quem conhece o aeroporto de Brasília, ele é uma obra muito antiga. Ele era aquele meio, que era um retângulo, com 2 satélites. São 2 pontas redondas. Quem foi para Brasília uns 15 anos atrás vai se lembrar. Então, você tinha um satélite, pela lógica do projeto, você tinha que construir um outro satélite. E aí, como tinha ficado muito tempo sem ter expansão do aeroporto, falou assim, olha, não vamos construir outro satélite, vamos alongar esse aeroporto. Era uma obra enorme. A obra ficou parada 2 anos fazendo discussão, porque o arquiteto que fez o primeiro aeroporto e a obra dele... E aí ficou parado 2 anos. E assim, o aeroporto de Brasília, que ela tava uma loucura à época, perto da Copa. Nossa. Olha, o aeroporto era uma coisa horrorosa, ele tava tava inviável. E você veja, agora imagina fazer isso em saúde, educação, que você tem obrigações de gastar. Você fala assim, cara, não tô conseguindo gastar naquilo que era fundamental, porque eu tô aqui numa discussão com um cara que tá aqui, imagina um hospital, você quer construir um hospital, fazer o que for. Aí para tudo. Para tudo. E aí o que você faz? Você tá com aquele dinheiro. Você fala, puxa, eu não tô gastando o dinheiro que eu tenho que gastar. Então, sai gastando. Vai gastando. É muito ruim. Então, assim, gastar dinheiro a execução da despesa pública ela é muito complexa no Brasil. Não é. E tem que ser, eu não estou dizendo que não seja, mas a gente tem um ônus disso. O ônus é o tempo. A gente tem que aceitar isso. Verdade. Isso Então, acaba... orçamento de qualidade, é isso? Orçamento e gasto público de qualidade. Acho que a gente tem 2, se a gente for pensar em orçamento, a primeira coisa, a gente desejar ter um orçamento que reflita nossos desejos de hoje. Acho que essa é a primeira coisa, a primeira grande conversa. Depois tendo um orçamento assim, fazer conversas entre a sociedade, em especial o legislativo, porque o orçamento é do legislativo. É uma proposta do executivo, mas é do legislativo. Costumo dizer isso. Para eles não precisarem de emenda PIX, nem de emenda nada. Para ser deles, é deles. E, por último, no caso concreto, no dia a dia ali, da execução, é que nós façamos conversas objetivas com nossos órgãos de controle, ainda que muitas vezes mediados, para tratar os casos concretos, porque, veja, é impossível se prever tudo. E essa conversa, usando o judiciário da melhor forma possível, que ele como mediador, ele é muito melhor como mediador, acho que assim, não terceiriza a sua decisão. É muito melhor a gente botar o judiciário ali como mediador e a gente que é técnico, com o nosso órgão de controle falando, olha, eu quero que você... E a gente achar, junto com o nosso órgão de controle mediado pelo judiciário, as melhores saídas. Eu tenho certeza que a gente sai com uma saída muito mais razoável do que simplesmente a decisão do juiz, assim, por mais que ele saiba muito, seja ultra brilhante, ele não tem como ter um conhecimento maior de um caso, uma coisa muito específica. Com certeza, claro, Então, com assim, certeza. Isso só se faz com diálogos e assim, tem que estar
todas as partes têm que estar de coração aberto para tentar resolver o problema. Até porque quando a Olha. gente fala de decisão consequencialista, que agora está lá, está na lei de introdução, né, a nova lei de introdução ao Código Civil exige que o juiz possa dimensionar o impacto de sua decisão. Mas como é que eu posso dimensionar isso se eu não ouvir o técnico? Quem realmente conhece? Bom, peraí, então se eu arrestar esse valor aqui, isso vai impactar em qual atividade administrativa? Olha, não, mas a gente tem recurso X, a gente pode fazer de tal forma. Então, esse diálogo protege o cidadão, em primeiro lugar, né? Porque senão a gente pode eventualmente estar, assim, vamos dizer, atingindo um outro direito fundamental. Que é o objetivo principal são os cidadãos, de tudo que a gente está falando aqui, né? E respeita a competência originária do Poder Executivo. Eu acho que é uma decisão a gente fala decisão ativista, ela precisa do diálogo antes de se proferir a decisão. Salvo se não chegar a uma composição, não tiver o esclarecimento suficiente ali para aquele processo. Mas eu quero fazer um elogio aqui de corpo presente, várias audiências com o secretário, e ele tem um jeito muito bacana de falar, de mostrar, com simplicidade, sabe? A gente chegou a grandes acordos, né, secretário? Isso foi bastante coisa bacana para o Estado. É verdade. Bom, todos ganhamos, né? Todos, nossa, eu quero parabenizá-lo por isso. E hoje todos os nossos... Se não fosse a senhora lá também mediando, acho que eu não sei como é que seria. Aprendi muito nessas causas, sabe? Isso é fundamental, o juiz conhecer um pouco, né, do orçamento, como é que isso funciona, até para ter uma decisão consequencialista. Não, peraí, eu sei que proferindo essa decisão, quando é necessário, isso não vai criar um grande impacto na administração pública. Porque se eu arresto lá, dá um exemplo também primário aqui, R$2.000 e nada vai impactar. Mas se eu for lá arrestar 400 milhões, eu vou, sem dúvida, não me impactar. E o que eu estou paralisando com isso? Então, eu acho que o diálogo é fundamental mesmo. Olha, gente, infelizmente, a gente vai ter que deixar o resto dos assuntos que a gente tem para conversar, porque... já ouvi aqui papo para mais uns 3 programas, Leonardo. Já sinta-se convidadíssimo por nós para voltar aqui, assim, sem palavras para agradecer por toda a generosidade e dizer que para a gente foi muito especial recebê-lo e saber que o nosso estado está sendo tão bem cuidado, né? Com certeza. Juntamente, obviamente, com as doutoras que participaram das mediações. Competência técnica e transparência. Mas muito legal saber que o nosso programa, ele tem 3 mulheres que são do Rio de Janeiro, que gostam do Rio de Janeiro, trabalham pelo Rio, e receber aqui, né, um outro ator tão importante para o nosso estado. Acho que hoje foi um episódio muito especial. E aí, acho que a gente já falou muito isso, mas é o jargão. Tá, Leonardo? Antes de terminar, só vou aqui falar com a nossa audiência um pouquinho, pedir para vocês seguirem a gente nos nossos canais, né? No Spotify, no LinkedIn, no Instagram, a gente também tem página no Facebook. Ó. Já nos encaminhando para o final, gostaria de agradecer a presença do secretário Leonardo Lobo. E tem uma pergunta no final, Leonardo, que a gente sempre faz para a nossa audiência, que a gente já respondeu aqui, mas é como se fosse o nosso jargão, com o nome do nosso podcast. Fala, Luciana. Peraí. Para que a justiça seja dita, você acha que tem que haver o diálogo? Olha, eu diria mais. Eu acho que a melhor justiça que a gente vai alcançar vai ser aquela que vem através do diálogo. E aproveitando que estou com 3 mulheres aqui, e hoje estando como chefe de tantas outras, e você sabe que, pelo menos na Fazenda, a participação feminina ela é bastante significativa. É verdade. Principalmente da área que eu nasci lá, que é o Tesouro. As subsecretárias do financeiro da Fazenda são todas mulheres. Não, agora trocou. A Stephanie foi pro TCE e o Schettini tá lá. Mas eram todas. interessante. Se a gente está falando sobre comunicação e sobre fala, se alguém me pergunta, acho que talvez seja a grande contribuição feminina, porque as mulheres se comunicam muito melhor do que nós homens. Então, se a gente quer justiça, se a gente quer uma administração pública melhor, a gente precisa de comunicação. Então, por que não, né? Já vamos direto na fonte da melhor comunicação que existe. Nós homens somos péssimos. Que legal. Muito obrigada. Obrigada pelo elogio. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.